Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre Direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre Direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país. E nas nossas turmas, há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. Vamos falar agora um pouco sobre as infrações de campanha de natureza cassatória. É um universo de infrações eleitorais que comporta o abuso de poder econômico, o abuso do poder político, o uso indevido dos meios de comunicação, as condutas vedadas a agentes públicos, a captação ilícita de sufrágio, a captação e gasto indevido de recursos de campanha, a corrupção, coação, falsidade ou fraude. São modalidades de infrações de campanha, infrações eleitorais de campanha, que podem gerar ações cassatórias. O que são as ações cassatórias? Ações que têm por objeto cassar o registro ou o diploma e que, portanto, vão interferir no mandato e podem gerar a inelegibilidade como sanção ou como consequência dessa cassação. São infrações eleitorais que estão estabelecidas na legislação eleitoral de uma maneira não muito sistêmica, de uma maneira um pouco pulverizada e muitas vezes com superposições. Não se pode imaginar que aqui no direito eleitoral a gente tem uma dogmática como a do direito penal, por exemplo, com aqueles conceitos todos de interpretação, de conflito aparente de normas que separam. Não, aqui no direito eleitoral é possível que um mesmo contexto de ações se subsuma a mais de uma dessas infrações eleitorais, uma superposição, zonas de superposição dessas infrações eleitorais. Há uma dificuldade porque não temos também uma teoria geral sobre a responsabilidade por infrações eleitorais, né? Não tem uma teoria compreensiva das relações, da responsabilidade pelos ilícitos eleitorais. Nem sempre se exige culpa, em sentido amplo mesmo. Muitas vezes a responsabilidade decorre do benefício que aquele candidato obtém com aquele ilícito, porque o objetivo principal na caracterização dessas infrações não é exatamente a reparação do dano, não é a prevenção do ilícito, a prevenção é um objetivo secundário, mas o objetivo básico e primordial da captura, da configuração dessas infrações eleitorais é o controle da legitimidade das eleições. Há um mandamento constitucional, no artigo 14 da Constituição, dizendo que as eleições precisam se desenvolver num ambiente de normalidade e legitimidade. O que se entende é que essas infrações eleitorais têm o potencial de interferir na normalidade e na legitimidade dessas eleições. E, portanto, quando se caça o registro por força de um abuso, por força de uma infração eleitoral dessa natureza, o que se quer proteger, na verdade, imediatamente é o pleito. Olha, os votos obtidos foram obtidos num contexto em que não se preservou a normalidade, portanto, o resultado tem déficit de legitimidade, né? Aí as consequências secundárias, a inelegibilidade daquele candidato que abusou, aí sim já tem uma natureza mais subjetiva e exige uma responsabilidade subjetiva, né? Exige-se nessas infrações eleitorais de natureza cassatória, justamente por conta de serem ações com um objeto tão drástico, tão dramático, né? Muitas vezes você vai ter que fazer uma nova eleição, realizar um novo pleito, né? Repetir aquilo, afastar um candidato e ter que recontar, redistribuir as cadeiras conquistadas pelo sistema proporcional, por exemplo. Então, são ações que trazem uma carga de dramaticidade muito grande, muitas vezes, e é por isso mesmo que exige-se, nos casos concretos, a demonstração de que esses fatos têm uma aptidão
né, uma gravidade concreta, com aptidão para lesionar o bem jurídico protegido, que é a igualdade da disputa, né, a liberdade do pleito, a isonomia entre os candidatos, portanto, a normalidade e a legitimidade das eleições. A Lei Complementar 135, que foi a chamada Lei da Ficha Limpa, ela veio trazer alterações profundas na Lei Complementar 64, que é a Lei das Inelegibilidades, e trouxe, então, a inelegibilidade como um efeito possível da condenação de quase todas essas infrações, unificou o rito procedimental, todas as ações cassatórias hoje têm o mesmo rito, né, que é o rito do artigo 22 da Lei Complementar 64, com exceção da ação de impugnação de mandato eletivo, que tem um rito um pouco diferente. Foi uma lei que não sistematizou totalmente essas infrações eleitorais, mas deu um contexto um pouco mais racional para lidar com elas. O artigo 14, parágrafo 9º, que eu mencionei para vocês, está aqui e se refere expressamente, então, à normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico. Aqui, e o abuso no exercício de função. O legislador brasileiro ele não é muito fiel às expressões idiomáticas. Então, às vezes ele chama de abuso, às vezes ele chama de influência, às vezes ele fala de abuso de poder político, às vezes fala de abuso do exercício de função, mas, na verdade, a gente está tratando das mesmas categorias no geral. O bem jurídico tutelado, então, nessas ações cassatórias, vem a ser a normalidade e a legitimidade do pleito, portanto, qualquer argumentação em torno disso, qualquer pergunta, qualquer desenvolvimento de acórdão, de parecer, que trate de ações cassatórias de abuso, tem que falar em normalidade e legitimidade das eleições. Esse é um eixo importante para lidar quando se trata desse tipo de categoria, né? A normalidade e a legitimidade são conceitos, na verdade, bastante amplos, né, normativos, exigem uma densificação, o que são eleições normais, o que são eleições legítimas. O legislador desenvolveu alguns aspectos disso, né, o legislador infraconstitucional, e a jurisprudência também veio criando alguns estándares para poder densificar esses conceitos de normalidade e legitimidade. Um desses desdobramentos da normalidade e da legitimidade vem a ser a liberdade do voto, né? Eleições em que o eleitor não está livre não são eleições normais e o resultado não é legítimo. Essa liberdade do voto também escala, às vezes, para a dignidade do voto. Por exemplo, na captação ilícita de sufrágio, a compra de voto, o que se tem em perspectiva aqui é a dignidade do voto. Então, aquele que compra o voto está interferindo diretamente na liberdade do voto, na dignidade do voto e, portanto, interferindo na normalidade e na legitimidade das eleições. A isonomia entre os candidatos, uma mínima isonomia entre os candidatos, também é um dado que interfere com normalidade e legitimidade e é, portanto, um critério densificador desses conteúdos que também permite, na hora da argumentação, você trabalhar com eles. A conduta, por sua vez, tem que ser grave o suficiente para afetar potencialmente o valor tutelado. O que é importante é a gente saber, desculpem aqui, é que o abuso e as suas espécies têm uma tipologia aberta. O legislador não definiu o que é abuso de poder econômico. Ele disse que o abuso interfere e que quem abusa fica sujeito à cassação, mas ele não define o que seja o abuso de poder econômico. Por isso, exige-se essa construção no caso concreto. O abuso, então, é uma categoria aberta, a caracterização das hipóteses se dá no caso concreto, é o ônus de quem aponta esse abuso, né? São vários legitimados, tanto o Ministério Público como outros partidos, coligações, federações e candidatos, que podem trazer essas ações apontando, então, a existência desse abuso, e aí, portanto, ficam com o ônus argumentativo de demonstrar que esse fato aconteceu e que esse fato tem potencialidade abstrata em relação ao bem jurídico tutelado, e fazer a demonstração da gravidade concreta daqueles fatos.
dispositivo de suma importância quando se trabalha com ações cassatórias é esse artigo 22, inciso 16 da Lei Complementar 64, que vem dizendo que para a configuração do ato abusivo não será considerada a potencialidade de um fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Por que é importante? Porque quando a gente está falando em conceitos abertos, e nós estamos falando em potencialidade abstrata de interferir no bem jurídico tutelado, isso gerou por um certo tempo uma interpretação equivocada de que potencialidade lesiva era potencialidade lesiva sobre o resultado numérico das eleições. Então, você podia ter acórdãos que dissessem, olha, ele abusou, mas ele perdeu a eleição. Ele abusou, mas ele ganhou com uma distância muito grande de votos, que não dá para atribuir a vitória dele a esse abuso que ele praticou aqui. Porque ele já liderava nas pesquisas, por exemplo. Não é disso que se trata aqui. O que a lei está dizendo é que a potencialidade lesiva tem a ver com a normalidade do pleito, independentemente do resultado. Porque o sujeito pode abusar e perder a eleição. Ele não vai ter registro para ser cassado, mas ele vai poder ficar inelegível e vai poder sofrer. Então tem um provimento jurisdicional para isso. Ele pode ter abusado, ganhou a eleição, mas um abuso muito pequeno que não teve gravidade concreta. Então não vai legitimar eu cassar. O que então o artigo 16 está dizendo é, você não vai medir o abuso pelo resultado numérico da eleição. O resultado numérico da eleição não é critério para ferir abuso. O critério é você olhar para as circunstâncias do caso concreto, para saber se elas foram graves ou não. E aqui tem um elemento importante para a gente trazer, que é o elemento da lealdade da disputa. A disputa, para ser isonômica, precisa de candidatos que disputem se respeitando um mínimo de lealdade. E há um terceiro, porque não é uma relação horizontal entre candidatos. Esses candidatos têm que disputar em lealdade, e lealdade também com relação ao eleitor. E é por isso que essa natureza de infração, ela é relevante, mas ela precisa ser grave, porque é o poder judiciário que vai caçar um registro e jogar voto fora, anular votos. Então, é uma interferência do poder judiciário na soberania popular. E é por isso que exige uma gravidade concreta, relevante. Sobre o abuso, chamo a atenção ainda de vocês para a questão do abuso de poder religioso, que não está previsto na lei. Houve uma discussão, as espécies de abuso que se conhece na lei eleitoral é o abuso de poder econômico, o abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação social, são essas três espécies de abuso, e o TSE foi confrontado com a possibilidade de admitir uma quarta espécie de abuso, criar jurisprudencialmente uma quarta espécie de abuso, o abuso de poder religioso, mas disse não. Disse não, mas com o seguinte tempero. O que o TSE disse é que o abuso do poder religioso não é uma categoria autônoma de poder, mas que é possível você inferir do contexto religioso um abuso de poder econômico ou abuso no uso dos meios de comunicação social, por exemplo, na medida em que a gente sabe que hoje há, sim, o ambiente de determinadas igrejas é um ambiente politizado, e igrejas que muitas vezes têm um poder econômico muito grande, e não a lei eleitoral proíbe a campanha eleitoral dentro dos templos, proíbe a doação para campanhas por parte das igrejas, por parte de entidades religiosas. Então, quando há essa superposição de poder religioso e poder econômico influenciando na campanha, então é possível, sim, que o contexto religioso seja um critério que consiga demonstrar o abuso do poder econômico, o abuso do uso dos meios de comunicação. A gente sabe que tem determinadas confissões religiosas, que tem rede de TV, de rádio, etc. e tal. Um outro aspecto do abuso importante para a gente tratar aqui é o abuso do poder midiático. Eu falei em três espécies de abuso: poder econômico, poder político e uso indevido dos meios de comunicação social. A lei fala em meios de comunicação social, uma lei de 90. Havia uma discussão sobre se redes sociais, na internet, poderiam se subsumir a esse conceito de meios de comunicação. Redes sociais são meios de comunicação social? A natureza jurídica das redes sociais continua em aberto. E o que nós tivemos foi um posicionamento
do TSE é bastante recente, no sentido que, olha, não importa qual vai ser a conclusão sobre a natureza jurídica das redes sociais, se elas são equiparadas ao jornal, à revista, à TV, ou se elas são equiparadas a uma praça pública, ou se elas são equiparadas a um concessionário de serviço público. Não interessa. O que interessa é que, para o direito eleitoral, eu vou fazer a equiparação de redes sociais com meios de comunicação. Assim, aquele candidato, aquela candidata que praticar abuso nas redes sociais poderá vir a se enquadrar numa ação cassatória, ter seu registro cassado por abuso. Nós tivemos um caso recente de um deputado cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, basicamente baseado nisso. E foi esse o precedente em que se fixou essa compreensão do Tribunal Superior Eleitoral. Então, essas duas espécies de abuso que eu chamo a atenção dos senhores. Chamo a atenção também de vocês para as condutas vedadas da Lei 9.504, que estão previstas no artigo 73 e 78, não vamos poder olhá-las aqui, mas apenas chamar a atenção de vocês para isso. As condutas vedadas são, na verdade, condutas vedadas aos agentes públicos e são subespécies, na verdade, são espécies do gênero abuso de poder político. O abuso de poder político está previsto lá na Lei Complementar 64 e as condutas vedadas que nascem de dentro desse conceito de abuso de poder político estão previstas lá na lei ordinária, na lei das eleições, na lei 9.504. Funciona mais ou menos assim. O abuso de poder político tem um conceito aberto, né, tanto quanto o abuso de poder econômico, então é um conceito aberto, normativo, sujeito à definição do caso concreto. O legislador foi lá, tipificou algumas espécies de abuso e chamou essas espécies de abuso de poder político de condutas vedadas. Então, há uma diferença, uma relação de gênero e espécie entre o abuso de poder político e as condutas vedadas. Na prática, como é que funciona isso? Se eu estou diante de uma conduta de um agente público que está interferindo, usando a máquina pública em benefício ou em detrimento de alguma candidatura, eu vou fazer, o primeiro exercício é saber se eu consigo enquadrar aquele fato numa das hipóteses de conduta vedada lá do artigo 73 em diante da Lei 9.504. Se eu puder fazer essa subsunção, é uma relação de tipicidade semelhante ao que se faz no direito penal, na lei de improbidade administrativa, enfim. Se é possível enquadrar como uma conduta vedada, eu ganho uma facilidade, porque eu não preciso demonstrar, eu preciso demonstrar o fato, mas eu não preciso demonstrar que o fato é abusivo, porque o legislador já presume que fatos como aquele têm um potencial lesivo. A única coisa que eu vou precisar provar é o fato e a gravidade do fato, mas não a potencialidade lesiva. Se eu não conseguir enquadrar aquela conduta numa das espécies de conduta vedada do 73 em diante, eu vou poder subsidiariamente imputar o abuso de poder político, mas aí com o ônus de demonstrar o fato, demonstrar que aquele fato tem potencialidade lesiva e que no caso concreto foi grave o suficiente. Então, a diferença para quem lida com o direito eleitoral entre o abuso de poder político e a conduta vedada, a diferença se dá nesse ônus argumentativo, que é maior para o abuso de poder político e menor na conduta vedada. As condutas vedadas, elas foram criadas, né, numa expressão muito feliz do professor Zílio, elas foram criadas como um antídoto para reeleição. A reeleição introduzida pela Emenda Constitucional 16 de 97 acendeu uma luz amarela no legislador que aquele que está no exercício de um mandato vai ter sempre a tentação de, para se reeleger, usar a máquina pública em seu favor. Então, as condutas vedadas, elas foram estabelecidas para tentar evitar esse abuso, né? Evitar esse abuso. No caso das condutas vedadas, portanto, conforme eu disse, basta a demonstração da prática da conduta e admite-se, no caso das condutas vedadas, um juízo de proporcionalidade, porque as condutas vedadas, além da previsão da cassação, tem também uma previsão de multa. Então, eu posso achar que a conduta vedada está demonstrada, olha, de fato, foram empregados recursos
públicos naquela campanha, de forma indevida. Então, eu constato o fato, eu faço a subsunção, isso submete ao artigo 73, inciso 1 da conduta vedada, mas ele não tem uma gravidade suficiente para eu autorizar a cassação. Não há uma relação de proporcionalidade entre aquilo que eu constatei e o resultado pretendido. Mas eu tenho um meio termo, que é uma aplicação de multa. E aí a conduta vedada não fica totalmente a descoberto, né? Eu tenho a possibilidade de fazer uma dosimetria. Já no caso do abuso do poder político, é um conceito aberto, eu não preciso fazer subsunção, mas eu preciso demonstrar potencialidade lesiva e gravidade concreta, mas eu não tenho multa. Ou eu casso, ou eu não faço nada. Quando eu imputo abuso, o abuso é um jogo de tudo ou nada. A conduta vedada permite uma dosimetria da pena, o que, por isso mesmo, é mais fácil, mais eficaz do ponto de vista. Agora, não se admite a interpretação por analogia, a interpretação das hipóteses de conduta vedada do artigo 73. Conforme entende a jurisprudência, tem que ser uma interpretação restritiva, o rol é taxativo e, portanto, então, temos que nos valer, via de regra, quando não conseguimos fazer essa adequação típica justaposta, lá no artigo 73, nos valermos, então, da categoria do abuso do poder político subsidiariamente. Está aqui, então, as condutas vedadas permitem o juízo da insignificância, com aplicação de sanções menos gravosas, e o abuso não permite, é um jogo de tudo ou nada. Um pouquinho sobre a captação ilícita de sufrágio, que é uma outra espécie de infração eleitoral grave que gera cassação, né? A captação ilícita de sufrágio, que nada mais é do que a compra de voto, né? Está prevista lá no artigo 41A da Lei 9.504, né? E ali nesse artigo, o que se tenta caracterizar como ilícita é a oferta, né, de um bem ou vantagem ao eleitor em troca do voto. Esse bem ou vantagem vem entendendo, interpretando a jurisprudência, como qualquer bem ou vantagem, como qualquer coisa que possa trazer benefício ao eleitor e acarretar algum benefício individual, né? Essa vantagem tem que ser certa e determinada. As promessas vagas do tipo, votem em mim, porque aí vocês vão se dar bem, vocês vão ficar mais ricos. Promessas assim muito vagas até fazem parte do discurso eleitoral. O que é proibido é a oferta de um bem determinado, específico e individualizável. O candidato que promete, votem em mim que eu vou trazer uma praça, votem em mim que eu vou trazer escolas. Então, está oferecendo vantagens, mas são vantagens de natureza coletiva, não individualizável, isso faz parte também do discurso político. O proibido é a troca pessoal de voto por algum bem ou algum benefício para o candidato. O pedido de voto não precisa ser expresso, não precisa ser explícito aqui, mas ele tem que ser inequívoco. Sempre com aquele temperamento de que, num período eleitoral, o excesso de generosidade, de benevolência tem que ser enxergado com as lentes da experiência, né? Candidatos no período eleitoral não saem distribuindo benefícios por caridade, né? Caridade, a benevolência em período eleitoral tem que ser vista com outro tipo de lente, com um pouco mais de malícia. O elemento subjetivo necessário aqui é uma demonstração não de dolo do direito penal, mas uma demonstração de que o candidato pode não ter sido ele próprio a pedir, né? Pode ter sido por uma interposta pessoa, um cabo eleitoral que vai lá tentar negociar, mas o que se exige do candidato é a prova da participação direta ou indireta do candidato ou da sua anuência. Então, não é o dolo do direito penal, mas exige-se que esse candidato, para sofrer as consequências graves do 41A, exige-se que esse candidato tivesse um conhecimento mínimo do que estava acontecendo e tenha anuído. Então, a simples consciência com omissão já é
suficiente para caracterizar o elemento subjetivo necessário a esse ilícito, né? O beneficiário tem que ser um eleitor, né? Tem que ter cidadania ativa, embora não precise ser identificado nominalmente. A captação ilícita de sufrágio tem um período de tipicidade restrito, só existe o 41A se essa negociação se der entre o dia do requerimento do registro até a data da eleição. Portanto, esse tipo de negociação de compra de votos que acontece antes do pedido de registro não pode ser enquadrado no 41A, mas pode eventualmente, subsidiariamente, ser enquadrado como abuso de poder econômico, aquela mesma questão, né? Aqui no 41A eu não tenho o ônus de demonstrar a potencialidade lesiva, porque o legislador já fez para mim, tipificando a conduta, e no abuso de poder econômico eu tenho esse ônus de demonstrar a potencialidade lesiva da conduta. O bem jurídico, eu também já disse, é a liberdade do eleitor, não há necessidade de afetação direta do equilíbrio do pleito, né? Porque aqui eu não preciso demonstrar, olha, ele comprou 10 mil votos. Um voto já caracteriza a ocorrência do ilícito, né? Porque aqui o peso foi diferente, o peso foi uma proteção maior à dignidade do voto, e não exatamente a isonomia entre os candidatos, o desequilíbrio ali do pleito. É uma espécie formal, não há necessidade de que a vantagem seja efetivamente entregue ao eleitor, né? O ilícito se consuma com a mera oferta, também não há necessidade que o eleitor aceite essa oferta, basta a promessa ou a oferta. E não há tampouco a necessidade de se comprovar que o voto foi dado ao candidato. O eleitor pode receber a vantagem e dizer que vai votar e não vota, né? Nada disso interfere com a caracterização deste ilícito. A súmula 38 do Tribunal Superior Eleitoral merece a atenção de vocês. Nas ações que visem a cassação de registro, diploma ou mandato, há litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o respectivo vice na chapa majoritária. Então, todas as ações cassatórias necessariamente precisam que o polo passivo contemple todos aqueles que de uma certa forma serão alcançados pela prestação jurisdicional, pela coisa julgada. Então, se eu vou entrar com uma ação cassatória por captação ilícita de sufrágio, por abuso de poder econômico, por conduta vedada, numa chapa majoritária, eu tenho que necessariamente incluir o vice, porque o vice vai ser alcançado, se essa ação for procedente, eu vou derrubar a chapa inteira. Então, ele tem que vir para compor o polo passivo, para se completar esse contraditório da ampla defesa ao vice. Também isso se aplica nas chapas majoritárias também para senador. Os partidos políticos não costumam integrar o polo passivo dessas ações. Uma outra súmula que eu chamo a atenção está aqui, a súmula 40, né? O partido político não é litisconsórcio passivo necessário em ações que visem a cassação do diploma, mas admite-se que esse partido ingresse nessas ações como assistente simples, né? As sanções pela captação ilícita de sufrágio, conduta vedada, são a multa, a cassação do registro ou diploma e os efeitos reflexos, a nulidade dos votos e a inelegibilidade. Nas hipóteses de abuso, não há aplicação de multa, conforme eu falei, mas apenas a cassação e o efeito secundário da inelegibilidade. Ainda que se não exija dos candidatos a responsabilidade subjetiva plena, aquele dolo absoluto para a cassação, porque o que eu estou protegendo é a normalidade do pleito, para a imposição da inelegibilidade, sim, exige-se um vínculo subjetivo maior do candidato, esse vem sendo o entendimento da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no Brasil. Bem, eram esses os pontos que eu julguei mais relevantes para lidar nesse curto espaço de tempo, e eu espero ter colaborado com os estudos de vocês. Muito obrigada e até uma próxima.